apresentar o nosso ritual e a apresentação também que houve aqui agora com você também. Dizer que fico muito satisfeita e muito obrigada. Vocês estão de parabéns. Eu espero que o pessoal tenha prestigiado vocês. O povo Pipipã está localizado entre dois municípios do sertão de Pernambuco, Floresta e Ibimirim. Sua principal aldeia se chama Travessão do Ouro. Suas terras estão sendo cortadas pela transposição do Rio São Francisco, o que vem trazer um significativo impacto ambiental no território indígena. Os povos indígenas Pipipãs compreendem que a terra é mãe de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos um dia. A terra é sagrada, traz a marca da história, das lutas e dos antepassados. Nela estão registradas os rituais sagrados e os segredos da natureza sagrada. Mas o elemento principal de trabalharmos a interculturalidade das nossas escolas é o nosso ritual, é o nosso toré. E a gente tem esse desafio de estar trazendo principalmente o conteúdo cultural, religioso, tradicional do povo Pipipã para dentro das escolas, né? Então todo esse processo vai muito mais além. Claro que esse é a chave de ouro das nossas escolas, é o ritual presente em todos os momentos das nossas escolas. Agora, final de ano, nós sempre temos as formaturas dentro do nosso curso. E em todos os momentos, a abertura, comumente nas escolas, por aí afora, é o hino nacional, é o hino de Pernambuco, é o hino do município. Para nós não tem grande importância. O que importa para nós realmente, o que tem valor para nós, é um momento como esse. Por isso que eu disse, não é toda a interculturalidade que trabalhamos nas nossas escolas. É apenas uma célula e a principal de todas. E através da cultura, da tradição, da religiosidade, que nós introduzimos outros elementos dentro das nossas escolas. Então, falar de interculturalidade em pleno século XXI, para as nossas escolas, é um grande desafio. Porque, afinal de contas, são 518 anos de colonização. E com todo o processo, com toda a retomada, com toda a briga pela consolidação dos direitos, nós somos desafiados dia após dia a vivermos essa interculturalidade. Trazemos a essência de um povo que muitas vezes incompreendido por parte do Estado brasileiro. Quando a gente abre os nossos calendários e diz aos governos que nós temos uma educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, e não só dizemos, mostramos na prática que fazemos essas ações. No ano letivo de 2017, nas atividades do PIB de Diversidade, os pibidianos mergulharam no cotidiano escolar para compreender a organização da gestão escolar de suas escolas e de que forma este modelo de gestão fortalece a identidade e a história do seu povo. Os pibidianos e sua supervisora da área denominaram essa atividade de observação e análise das práticas de gestão escolar indígena Pipipã, na medida em que são sujeitos dessa realidade que precisam analisar. Porque nós não podemos, como eu disse ainda há pouco, isolar os nossos estudantes a viver apenas a sua cultura. Mas nós trabalhamos a vivência da nossa cultura, mas também dizendo a eles que ao redor tem umas outras culturas que nós também trabalhamos. E aí nós trabalhamos o chachado, nós trabalhamos as toadas, nós trabalhamos as rimas. Então tudo isso faz parte da interculturalidade do nosso povo. Convivendo com a cultura do não índio, com a cultura do negro, com a cultura do fazendeiro, do vaqueiro. Então nós vivemos toda essa interculturalidade. E é isso que faz, volto a dizer, das nossas escolas, escolas especiais. Temos desafios? Muitos. Superamos todos? Não.
estamos superando em partes. É quando, disse ainda há pouco, nós chegamos para o Estado e dizemos: o nosso calendário é esse, desse modelo e dessa forma, e nós vamos vivê-lo dessa forma. As atividades que foram elencadas para mergulhar no cotidiano da escola, na organização de variadas atividades como projetos de arte e reforço escolar, a atuação na formação de professores, nas reuniões de planejamento e com as lideranças, tiveram como ponto de partida o estudo do projeto político-pedagógico, considerado pelos educadores, gestores e lideranças do povo Pipipã como instrumento norteador para os professores, gestão e comunidade no processo de ensino de aprendizagem dos estudantes. As escolas Pipipãs possuem importantes instrumentos de participação: Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, PPP e Conselho de Classe. A presença dessas instâncias na escola ocorre em duas situações: para participação e para deliberação. Há uma participação democrática na gestão da escola. Consideram que nos espaços de participação há maior presença das instâncias que na experiência deliberativa. Esta ficaria mais nas mãos do cacique. Então, a educação escolar indígena, e aí abre-se um parênteses: a educação indígena é uma, a educação escolar indígena é outra. A educação indígena se aprende na comunidade, com os mais velhos, com os sábios, com os rezadores, com o pajé, de um modo geral, e a educação escolar indígena reproduz um pouco dessa educação indígena, porque aí vem a obrigação de trabalharmos o acadêmico, sem esquecer de trabalharmos o tradicional, o religioso, que é o mais forte e é o mais importante. Então, essa é uma forma de nós trabalharmos as nossas escolas. A comunidade se sente parte da escola. O documentário apresenta imagens de um dia de atividade lúdica sobre educação e interculturalidade, organizada pelos pibidianos, mas com a participação da comunidade e com a integração das lideranças das crianças do cacique. As atividades ocorreram como planejadas. As crianças estavam muito felizes. Percebemos uma interação muito natural entre os jovens e os mais velhos, numa perspectiva de respeito e carinho entre eles. A comunidade do povo Pipipã ressalta a necessidade que o governo reconheça as suas especificidades e necessidades enquanto povo indígena e diferenciado que são, respeitando a sua forma de organização e sua forma de viver. Para a comunidade Pipipã, ser educador vai além do salário, do emprego. Se faz necessário ter amor pelo que faz. O professor é o espelho para o seu estudante. Em relação ao papel do professor e seu compromisso ético-político com uma proposta de educação que respeite os saberes tradicionais do povo e sua resistência. Preparar estudantes confiantes, fortalecidos, que não tenham medo nem vergonha de se identificar como índios pipipãs. Esses vocábulos trazidos para dentro das escolas, uma forma de bilinguismo, nós adotamos também os vocábulos, não a língua materna como um todo, mas os vocábulos como bilinguismo, porque conseguimos dizer algumas palavras, infelizmente ainda soltas, mas que nós já começamos a entender e acredito que seja compreender e recuperar aquilo que foi perdido desde o século, desde os anos de 1500, na imposição da coroa portuguesa. A escola tem que ser encarada como uma comunidade educativa, permitindo mobilizar o conjunto dos atores sociais e dos grupos profissionais em torno de um projeto comum. As escolas possuem instâncias colegiadas: Grêmio Estudantil, Conselho Escolar ou Conselho de Classe. Os estudantes se organizam em grupos, onde delegam alguns representantes de turma para estarem dialogando com a gestão sobre diversos aspectos das escolas. A participação ocorre de forma coletiva, onde todos podem opinar em diferentes contextos, fazendo com que a escola Pipipã seja um instrumento da construção de estratégias para o fortalecimento da identidade, da cultura e da resistência indígena.
e morrer. O sol nem nada ninguém deu, mas o chachá tem que ser meu bem. Tem que ser meu bem, tem que ser meu. Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada.